Eu quero partilhar com vocês o texto de 1 Reis 17. É um texto também muito conhecido. E nós vamos ler este capítulo 17 e faremos essa leitura do verso 1 ao verso 10. O que eu peço é que você não feche a sua Bíblia. Esse é um costume que nós precisamos sempre desenvolver. Precisamos ter a Bíblia aberta e conferir no texto que está sendo pregado. Então, abra aí comigo, 1 Reis 17, versos de 1 a 10. Está escrito assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente de Quirite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Quirite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. E então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Amém. Eu preciso situar Elias no tempo e no espaço, para que nós possamos entender melhor esse texto. E preciso recuar ao governo de Salomão. Salomão, vocês bem sabem, foi considerado o homem mais rico e mais sábio da sua geração. Salomão teve o privilégio de ser o sucessor de seu pai, o maior rei de Israel, o rei Davi. Salomão foi escolhido por Deus antes de nascer. Salomão foi o escolhido do seu pai para ser o rei sucessor. Mesmo diante de uma conspiração de Adonias, Deus reverteu a situação e Davi teve pulso para colocar o seu filho Salomão no trono, diante de um motim, de uma rebelião de Adonias, seu filho. Salomão começa tão bem, porque ele tem a liberdade de pedir o que quiser de Deus, para Deus, e ele pediu não riqueza, não poder, ele pediu discernimento, ele pediu sabedoria. E Deus lhe deu sabedoria, e Deus lhe deu riqueza. E o seu reino foi tão grande, tão majestoso. Ele construiu o templo de Jerusalém. Ele construiu palácios em Jerusalém. Mas Salomão comete alguns desvios gravíssimos de consequências danosas. Preste atenção nisso. Deus já havia estabelecido, lá em Deuteronômio 17, prevendo que chegaria um tempo em que Israel pediria um rei como as nações vizinhas. Então Deus deu o job description de como seria o papel do rei. Deus disse: olha, o rei de Israel não pode acumular para si cavalos. O que significa isso? Ele não pode confiar no exército. Segundo, o rei de Israel não pode multiplicar para si ouro e prata. Por quê? Porque ele não pode confiar na riqueza, tem que confiar em Deus. Terceiro, o rei de Israel não pode multiplicar para si mulheres. E Salomão teve 700 mulheres, 700 princesas, 300 concubinas. Vamos entender uma coisa aqui. Não, quando fala de tantas mulheres, 1000 mulheres, não é que ele era um cara devasso. Os casamentos para os reis naquela época eram casamentos políticos. Cada casamento era uma espécie de aliança com um povo, com a nação. Por que que Deus estabelece basicamente isso? Porque além da poligamia que Deus proibia, o casamento com essas mulheres, que dividiam diversos povos, com diversos deuses, com diversas divindades, seria um território perigoso, minado, para que este rei pudesse amanhã, mais tarde, vir a adorar essas divindades que essas mulheres traziam na sua bagagem. Quando você lê a história de Salomão, ele quebrou todos esses acordos, ele quebrou todos esses princípios. Multiplicou para si cavalos, multiplicou para si ouro e prata, multiplicou para si mulheres. Agora, Salomão teve muita riqueza, muita pompa, muito luxo, muito luxo. Quem pagou a conta? O povo.
Conhece aquele ditado popular que não tem almoço de graça? Pois é, isso aconteceu. Um rei rico, um povo pobre. Você vai ver lá que Salomão tinha feitores de escravos. Ele mantinha gente sob trabalhos forçados. Ele tinha muito luxo, o povo pagando a conta com pesados tributos e trabalhos forçados. Isso desagradou a Deus. Chegou a ponto de Salomão, mais tarde, já na velhice, construir capelas aos deuses pagãos, de frente ao templo de Jerusalém que ele havia construído. Chegou a ponto de ele, Salomão, adorar deuses pagãos, os deuses das suas mulheres, cair na idolatria. Deus ficou irado contra ele. E Deus disse para ele: pois eu vou tomar o seu reino. E Deus indicou por meio do profeta Aías quem seria esse homem, Jeroboão. Jeroboão era uma espécie de empregado de luxo para cuidar dos que trabalhavam à força, como escravos. E ele começa a perseguir esse cidadão. Esse cidadão teve que fugir de Israel para o Egito. Quando ele morreu, Salomão não preparou o sucessor. Seu filho Roboão, que começa a governar com 41 anos, portanto, nasceu um ano antes do seu pai assumir o trono, viveu a vida inteira no luxo, no máximo luxo no palácio. Quando ele assume o governo, esse Jeroboão que tinha fugido para o Egito, retorna a Israel, reúne o povo e vai ao rei Roboão e diz o seguinte: nós prometemos ser fiéis a você e nós serviremos a você com uma condição: alivia a carga tributária. Nós não aguentamos mais trabalhar à meia com o governo. O rei não atendeu. E o reino de Israel foi dividido. Dessas 12 tribos, 10 tribos seguiram a liderança cismática de Jeroboão, formando o que nós chamamos de Reino do Norte, cuja capital era Tirza, mais tarde, na época de Onri, transferida para Samaria. Esse Reino do Norte durou 209 anos, ou seja, de 931 a.C., com a morte de Salomão, até o cativeiro assírio, em 722. Nesses 209 anos, nós tivemos 19 reis, 8 famílias diferentes governando. Nós chamamos isso de dinastia. O que é dinastia? É o governo de uma família. O avô passa para o pai, que passa para o filho, que passa para o neto. Esse governo de uma família nós chamamos dinastia. Então teve 19 reis, 8 dinastias diferentes. Nenhum desses reis andou com Deus, nenhum. Há um estribilho lá que diz que todos esses reis andaram no caminho de Jeroboão. Que caminho era esse? Quando Jeroboão assumiu o governo dessas 10 tribos, ele pensou: se os meus súditos forem para Jerusalém, porque o templo ficava em Jerusalém, para adorar a Deus lá, eles vão me abandonar. E depois eles vão se revoltar contra mim. E depois eles vão me matar. O que ele fez? Ele estabeleceu novos templos. Um lá em Dan no norte, outro lá em Betel no sul. Estabeleceu novos deuses, fez bezerros de ouro. Estabeleceu novos sacerdotes. Estabeleceu nova liturgia. Estabeleceu novo culto. E então todos os reis que vieram nessa esteira cometeram o mesmo erro, cometeram o mesmo pecado. Que pecado? Transformar a religião numa plataforma política para sustentar um governo. Pois bem, esse Jeroboão governou 22 anos. Quando ele morreu, seu filho Nadab governou 2 anos e foi assassinado por Baasa. O regicida, o assassino do rei, não foi preso, assumiu o governo, numa rebelião. E esse cidadão chamado Baasa governou 24 anos. E quando ele morreu, seu filho Elá governou 2 anos e foi assassinado por Zinri. Zinri não foi preso, assumiu o governo, um regicida. O povo se rebelou porque Onri estava liderando o exército no campo de batalha. Quando souberam que Zinri havia não só assumido o governo, mas matado toda a família, se rebelou. O exército se rebela, na liderança de Onri, cerca o palácio e Zinri, percebendo que não tinha escapatória, ateou fogo no palácio e cometeu suicídio. O general Onri assume o governo, governa 12 anos, foi considerado o pior rei.
Mas quando ele é sucedido pelo seu filho Acabe, Acabe consegue ganhar o prêmio, a coroa em glória, a medalha de honra às avessas, como o pior rei de Israel. Governou 22 anos, sendo o pior rei de Israel. Se não bastasse isso, ele se casa com a pior mulher do mundo, Jezabel. A mulher era assassina, era feiticeira e era mandona. O rei era apenas um boneco na sua mão. Essa mulher vem de Sidom. Ela era filha do rei Et-Baal. O culto a Baal lá na sua terra era o culto oficial, era a divindade oficial de Sidom. E ela traz na sua bagagem para Israel o culto a Baal e impõe o baalismo em Israel à força da espada e da baioneta, perseguindo e matando os profetas de Deus. E mais, sustentando todo o aparato religioso do baalismo, 850 profetas na mesa real. Despesa paga pelo povo, numa perseguição política sem precedentes. Pois bem, é nessa conjuntura, é nesse contexto, eu estou dizendo tudo isso para vocês, para mostrar o ambiente em que Deus levanta, não um partido político, não uma denominação religiosa, não um movimento social. Deus levanta um homem, Deus levanta Elias. Quem é esse homem? Versículo 1 diz que então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade. Gileade é uma cordilheira de montanhas, hoje ficando na Jordânia. Ele é tesbita, sabe por quê? Porque vem de Tisbé. Quando você vai para o mapa, para procurar Tisbé, você não vai encontrar Tisbé no mapa. É um lugar muito pequeno, é insignificante, não tem qualquer relevância histórica. Quando você vai examinar a biografia de Elias, ele não procede de uma família aristocrática, de uma família rica, ele não procede de uma escola de profetas, ele não procede de uma classe sacerdotal. Elias é um ilustre desconhecido, de uma família desconhecida, de um lugar desconhecido, mas um homem levantado por Deus, num tempo de crise da sua nação. Isso me ensina a primeira lição importante. Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra. Deus não precisa de figurões para fazer a sua obra. Deus não precisa de gente que se julga muito importante para fazer a sua obra. Deus pode levantar um homem como você, como eu, como o pastor Seni, como Elias, para fazer a sua obra. Talvez um dos grandes problemas da igreja evangélica, não só brasileira, mas mundo afora, é que tem muita celebridade, é que tem muita estrela, é que tem muito figurão, é que tem muita gente que se julga muito importante. E precisamos entender que as estrelas só brilham quando o sol não está brilhando. Porque quando Jesus, o sol da justiça, está brilhando, não tem espaço para homens brilharem. Mas este homem que sai do anonimato, ele começa o ministério dele pregando para o rei no palácio do rei. E ele chega com autoridade. E ele diz o seguinte: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença eu estou. Ele é um homem que conhece a intimidade de Deus. Ele é um homem que anda na presença de Deus. É um homem que tem autoridade para pregar. E ele chega com uma mensagem de juízo, porque diz: não vai chover e não vai cair orvalho, segundo a minha palavra. E você pergunta: mas de onde procede essa garantia dele? E o texto não responde. Mas o que é curioso, pastor Seni, é que quando Tiago, irmão de Jesus, escreve a sua epístola, a carta de Tiago, ele vai trazer para nós um importante princípio teológico. Qual o princípio teológico que ele ensina lá? Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Isso é um conceito teológico. Prestemos atenção. Eu não estou dizendo que a oração é poderosa. A oração não é poderosa. Não é poderoso aquele que ora, não é poderoso aquele que ora. A oração é para gente fraca. Poderoso é o Deus que responde a oração. Esse é um conceito bíblico. A oração do justo muito pode por sua eficácia, não porque quem ora é poderoso, não porque a oração em si é poderosa, mas poderoso é o Deus que responde a oração. Agora, quando Tiago vai ilustrar esse conceito teológico de que muito pode por sua eficácia a súplica do justo, ele não encontra na literatura, ele não encontra na história nenhum exemplo melhor e mais eloquente do que a vida de Elias. E ele em seguida engata, porque Elias era um homem semelhante a nós.
mas orou para não chover e não choveu. Orou com instância para não chover e não choveu. E orou de novo e choveu. Sabe o que está querendo dizer isso? Que Elias nos é apresentado como profeta, mas a Bíblia destaca mais Elias como intercessor do que como um pregador. Elias ora e a chuva é retida. Elias ora e a panela da viúva vê a multiplicação da farinha e a botija dela encontra a multiplicação do azeite. Elias ora e o menino morto ressuscita. Elias ora e o fogo cai do céu. Elias ora e as chuvas voltam a descer. Elias carrega a chave do céu no bolso. Ele é um homem de oração. E aqui ele me ensina um outro princípio. Elias só pôde se levantar diante do rei, porque primeiro ele se prostrou diante do Rei dos Reis. Só prevalece em público na pregação quem primeiro prevalece em secreto na oração. Talvez a nossa geração hoje cometeu esse grande deslize de separar academia de piedade, separar pregação de oração. Eu posso lhes garantir que hoje, às vezes, e é muito comum você encontrar verdadeiros gigantes do púlpito, ou gigantes do saber no púlpito, mas nanicos na vida de oração. E é por isso que Elias é tão importante para nós, porque ele nos ensina que você só pode prevalecer em público diante dos homens, se primeiro você prevalece em secreto diante de Deus. Bom, depois você vai entender por que ele está pedindo para não chover. Ele orou para não chover e não choveu. Não parece uma crueldade isso? Para uma cultura agropastoril, não chover e não cair o orvalho é o colapso da economia. Não chover é faltar pão na mesa. Não chover é ter a geladeira vazia. Não chover é ter a despensa vazia. Não chover é instalar a crise. Não chover é a fome devastar a nação. E por que ele está orando para não chover então? Crueldade? Falta de amor? Não. Zelo pelo nome de Deus. Porque Baal, essa nova divindade que foi estabelecida em Israel, era o chamado Deus dos trovões, Deus dos relâmpagos, Deus das chuvas, o padroeiro da prosperidade. Quando as pessoas colhiam os frutos lá no campo, atribuía-se a Baal. Quando a ovelha dava cria lá no pasto, atribuía-se a Baal. Quando as lavouras produziam, atribuía-se a Baal. Quando as pessoas se enriqueciam, atribuía-se a Baal. Baal era o padroeiro da prosperidade. Deus está dizendo o seguinte: não é Baal que controla as estações do ano, não é Baal que controla as chuvas, é o próprio Deus é quem dá as chuvas, é Ele que controla as estações, então não vai chover para que a credibilidade de Baal entre em colapso, para que a nação saiba que Baal não tem poder, que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Dado esse recado, confira comigo o versículo 2 e o versículo 3. Está escrito o seguinte: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente Querite, fronteira ao Jordão. Entendamos algumas coisas. Deus manda o profeta se esconder. Ô, gente, não tem nada mais difícil para um profeta do que se esconder. Que o profeta quer caminhar na direção da multidão e não na direção da solidão. Ele quer caminhar na direção de gente e não do isolamento. Quando Deus diz: retira-te de aqui, esconde-te. Esconder de quê? De quem? E a resposta é: da fúria de Acabe. Da perseguição de Jezabel. Porque a partir desse momento, Acabe é persona non grata no palácio. A partir de agora, ele vai ser uma espécie de foragido da lei. A partir de agora, Acabe vai procurá-lo, vivo ou morto, em Israel e fora de Israel. O Deus que envia é o Deus que protege. Agora, quando Deus diz retira-te daqui, não é um homem que está se retirando apenas. Não é uma personalidade humana que está se retirando apenas. Quem está se retirando aqui é a palavra de Deus. Agora, note isso: não há maior juízo para uma pessoa, para uma família, para uma igreja, para uma cidade, para uma nação, do que a palavra de Deus ser retirada, do que próprio Deus se retirar. Aí está o maior juízo. Agora a pergunta é: por que é que Deus leva Elias para esse deserto? Que é um deserto.
Tem um filete d'água jorrando ainda que vai secar daqui a pouco, em resposta às orações do próprio Elias. Por que Deus mandou Elias para lá? Meus irmãos, aqui está algo para mim da mais alta importância na vida cristã. É que o deserto não nos promove, nos humilha. O deserto não acende as luzes da ribalta sobre nós, apaga as luzes. O deserto tira os holofotes de nós e nos leva para a escuridão. O deserto nos reduz a nada para nós entendermos que Deus é tudo. E quando Deus matricula você na escola do deserto, Ele está dizendo o seguinte: isso não é uma surpresa, não é um acidente, é uma agenda. É uma agenda. Porque o deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina os seus líderes mais importantes. Moisés foi treinado na escola do deserto, Elias foi treinado na escola do deserto, o próprio Jesus passou pela escola do deserto. Mas na escola do deserto, Deus tem duas matérias nesse currículo. E a primeira matéria do currículo do deserto é que Deus primeiro trabalha em você, para depois Deus trabalhar através de você. Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Trabalho para Deus precede, vida para Deus precede trabalho para Deus. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, que valoriza tanto performance, a realização, o palco, o desempenho. E Deus está dizendo para você e para mim assim: eu me importo muito mais com o seu coração. Eu me importo muito mais com a sua motivação. Primeiro eu quero você, depois então vem o seu trabalho. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Mas há uma segunda verdade aqui nesse texto que me impressiona no deserto. Quando Deus leva você para o deserto, eu não sei se você está passando por um, Deus está dizendo para você o seguinte: você precisa agora depender mais do provedor do que da provisão. Ele se abastecia de uma fonte, mas Deus trazia para ele 2 vezes por dia carne e pão no bico do corvo. Quando você vai ler lá no livro de Levíticos, os corvos eram aves imundas e abomináveis. Elias poderia, com os escrúpulos dele, dizer: Senhor, eu sinto muito, mas esse cardápio eu não vou querer, não. Eu sei lá onde esse corvo botou o bico. Eu quero dizer para você que Deus pode usar as coisas mais esquisitas, mais estranhas, menos convencionais, menos republicanas, para sustentar você, para humilhar você. Eu podia ter escolhido uma ave melhorzinha, não? Eu não sei se eu ficaria assim, com um paladar muito bem despertado, com um corvo me entregando carne. Então preste atenção. Chega no versículo 7, confira aí. Elias está onde Deus mandou ele estar, fazendo o que Deus mandou ele fazer. E de repente, a fonte do Elias secou. Ô gente, você vive um dia, uma semana, até muito mais do que isso, sem pão e sem carne. Mas numa região quente como aquela, secou a fonte, acabou o quê? A provisão. Você não fica sem água. Aqui está um ponto da mais alta importância para a nossa vida. Porque chega uma hora em que Deus nos leva a um estágio do deserto, onde Ele nos quebra, onde Ele nos humilha, onde nós chegamos ao fim da linha, onde acaba a provisão. Agora, quando acaba a provisão, Deus sabe onde você está, Deus sabe para onde você deve ir, Deus sabe o que você precisa fazer. A sua provisão acaba, mas a provisão de Deus não. A sua fonte seca, mas o manancial de Deus continua jorrando. A sua despensa fica vazia, mas os celeiros de Deus continuam cheios. Quando Deus leva você a essa situação, Ele está dizendo: meu filho, você precisa aprender a confiar no provedor, mais do que na provisão. Deus me deu uma experiência nessa área que marcou muito a minha história e a minha vida. No ano 2000, quando o pastor Seni estava vindo para Toronto, com a sua família, eu estava indo para os Estados Unidos,
fazer um curso de doutorado na área de ministério, em pregação. Eu sou pastor em Vitória há 40 anos e a igreja naquela ocasião votou uma verba para o meu sustento, para a minha família, lá em Jackson, Mississippi. E eu fui para lá com a intenção de ter pelo menos meia bolsa. Não encontrei bolsa de 1 centavo. Levamos todas as nossas economias pessoais. Quando chegamos no Mississippi, algumas surpresas. Primeiro, não tinha transporte público. Tive que comprar um carro velho. Segundo, naquela ocasião que chegamos, nós achamos escola para os nossos filhos. Tivemos que pagar uma escola para os nossos filhos. Escola da igreja. Eu e minha esposa levantávamos todo dia, 4 horas da manhã, para limpar a escola. Eu lavava os banheiros, as privadas, e a minha esposa passava o pano na quadra. Para ganhar um desconto de apenas $200 na mensalidade deles. Tivemos que pagar a escola de inglês, tivemos que pagar seminário, tivemos que pagar aluguel, tinha que comprar comida para casa. A igreja votou para mim, na época, lá em Vitória, $2.300 por mês. É claro que tínhamos valores a deduzir disso. Primeiro que todo pastor é dizimista. Pelo menos pressupõe que seja. Então, se eu recebia $2.300, eu deixava na tesouraria da igreja $230. Recebia $2.70. Nós temos uma senhora que mora conosco, você nem a conhece, Dona Isabel, é uma senhora que tem 74 anos, mora conosco já há 37 anos, e não pôde ir conosco, mas eu não podia desampará-la, tinha que continuar pagando o salário dela. O apartamento que nós morávamos foi para lá uma missionária, com um compromisso de pagar o condomínio. Com 5 meses ela teve que ir embora da cidade, eu tive que pagar o condomínio. 5 meses eu estava lá e eu percebi uma coisa, nunca as nossas despesas ficaram inferiores a 3.000 por mês. Eu tinha uma receita de 1.200 por mês. Com 5 meses a minha economia pessoal acabou. O carro velho quebrou. Quando eu levei para a oficina, $1.350 para consertar, eu não tinha dinheiro para tirar o carro da oficina. Não tinha mais dinheiro para pagar aluguel. Não tinha mais dinheiro para comprar comida para casa. E eu tomei uma decisão, porque não queria ser mais pesado a igreja, chamei minha esposa, meus filhos, que eram pequenos, e disse, olha, nós temos 2 opções. Ou voltamos envergonhados, frustrados, ou pedimos para Deus um milagre. Nós sempre pregamos que o nosso Deus é o Jeová Jireh, é o Deus da provisão. Então, nós vamos pedir a Deus que Deus abra uma porta para nós. Nos ajoelhamos na sala e oramos. E pedimos um milagre para Deus. O que nos marcou profundamente, que acabamos de orar, o telefone tocou. Corri para lá para atender, era um convite para pregar na Pensilvânia. Eu fui para aquela conferência sem dinheiro de um cafezinho no bolso. No último dia da conferência, quem dirigia a programação disse algo que é um óbvio lulante, disse assim, meus irmãos, o pastor Hernandes é estudante aqui na América, e todo estudante é duro. Não sei nem ser profeta para falar um trem desse. Se alguém quiser ajudá-lo, fique à vontade. Eu saí daquele congresso com $5.500 de oferta. Estava saindo, um pastor correu atrás de mim e disse, eu vou lhe mandar $300 por mês até você terminar o seu curso. Eu voltei para casa chorando. Tirei o carro da oficina, paguei aluguel, fiz compra para casa, sobrou um troco ainda. Na semana seguinte, um outro convite para pregar em New Hampshire, 2.500 quilômetros de onde eu morava. Estou pregando meu último sermão, quando vem um presbítero por trás de mim, bota um bilhete com letras garrafais, dentro da minha Bíblia assim, eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus tocou o meu coração, e eu quero lhe mandar $600 por mês, até você terminar o seu curso. No final me deram $2.500 de oferta. Para encurtar a conversa, eu fiz 21 viagens a convite para pregar, em 10 estados diferentes. Cada lugar que eu ia, Deus fazia um milagre diferente. Um dia uma mulher fez uma viagem de noite, debaixo de neve, como está nevando aqui, para me dar uma oferta. Que Deus tocara o coração dela lá na sua casa. Ela fez essa viagem para onde eu estava, para me dar uma oferta. Logo em seguida, esse fato, dessa primeira conferência, me deu uma inflamação no punho, na mão, eu não conseguia segurar um rodo, nem uma vassoura mais. E Deus me disse, acabou o estágio dos banheiros, das privadas. Você vai usar todo esse tempo agora para estudar e para se preparar melhor. A partir daquele dia, nunca mais nos faltou nada, 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 nada. O que me marcou é que no dia que nós fomos embora, eu fui ao banco fechar a conta. E para nossa surpresa,
Exatamente o valor das nossas economias pessoais que nós havíamos levado estava lá no banco. E Deus nos ensinou a lição. Quando a sua fonte seca, o meu manancial continua jorrando. Quando a sua despensa fica vazia, os meus celeiros continuam cheios. Quando você chegar a esse ponto, entenda que você depende mais do provedor do que da provisão. Essa é uma lição do deserto. Deus não é sádico, Deus não tem prazer em levar você para o deserto para fazer você sofrer. Deus está esculpindo em você determinadas lições que você só aprenderá no deserto. Essa é a escola do deserto. Quando Deus trabalha em você e ensina você a depender totalmente de Deus. Agora confira comigo o versículo 8, por favor. Está escrito o seguinte aí: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Sabe o que Deus está dizendo para Elias aqui? Meu filho, acabou o estágio do deserto. Aperte os cintos, porque agora eu vou matricular você no estágio mais avançado. Você terminou o estágio do deserto, agora eu vou jogar você na fornalha. Sarepta significa refinar, que traz a ideia de cadinho, de fogo, de fornalha. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu reduzi você a nada no deserto, agora eu vou derreter você. E vou derreter você para moldar você. Preste atenção. Para onde Deus o mandou mesmo? Para Sarepta. Onde fica Sarepta? Sidom. O que é Sidom? É a terra natal de Jezabel. Deus levantou Elias para enfrentar o baalismo em Israel. Agora Deus diz, meu filho, agora eu vou te mandar para o centro nevrálgico do culto a Baal. Eu vou te mandar agora para a terra natal de Jezabel. Agora você vai enfrentar a cara do diabo. Agora você vai entrar num território minado. É lá que eu quero você. O que Deus está fazendo com Elias aqui é provando Elias, é refinando Elias, é moldando Elias, é derretendo Elias. Agora, tudo que você e eu não esperamos na prova é que ela demore. Passe muito rápido. Sabe o que Deus diz para Elias? Vai lá e demora-te. É, varão, demora-te. Deixa eu dizer uma coisa a você. O moinho de Deus mói devagar, mas mói fino. Reclama não. Deus é que tem a temperatura na mão, meu filho. Às vezes vai aumentar um pouquinho. Diz os entendidos que quando um ourives joga um metal no fogo, como é que ele sabe que está na hora de tirar o ouro do fogo? É quando ele olha e vê o seu rosto resplandecendo no metal. Deus não apenas chamou você para ir para o céu, Deus chamou você para transformar você à imagem do Rei do céu. Deus predestinou você para você ser conforme a imagem de Jesus. E Ele está esculpindo você, Ele está embelezando você, Ele está moldando você. A hora que Deus olhar para você e ver o rosto de Jesus em você, tá pronto, meu filho, está na hora. Vou tirar você da fornalha agora. Agora Deus tem senso de humor. Porque notem vocês o que Deus está fazendo. Deus acabara de sustentar Elias com corvos, aves imundas, abomináveis. Agora Deus está dizendo, agora eu vou levar você para Sarepta, porque lá tem uma viúva. É gentia, viu? Gentia. Muito provavelmente adoradora de Baal. Território de Baal. E é essa viúva que vai sustentar você. Não é você que vai sustentar, não. Ela vai sustentar você. E preste atenção, hoje quando você fala em viúvas, tem muitas viúvas ricas. O marido morreu, mas deixou uma fortuna para ela. Ela está nadando em dinheiro. Naquela época, não. Viúva era símbolo de desamparo, de pobreza, de escassez. Se Deus dissesse para Elias, vai porque você vai sustentar uma mulher viúva, disse, pelo menos eu tenho um ministério a partir de agora. Cuidar de uma mulher viúva. Quando ele chega lá, a mulher está morrendo de fome. Dá para você entender isso?
Sabe o que me impressiona nessa mulher? É que ela sabe que vai morrer. Só tem comida para mais um dia, para ela e para o filho. E ela sai para catar cavaco para fazer a última refeição. Ela não desistiu, ela não jogou a toalha. Bravamente ela luta pela vida. Tem muita gente desistindo da vida, irmãos, por menos, por muito menos. Essa mulher prova para nós que é preciso lutar até o último fôlego da nossa alma para sobreviver. O que me impressiona é que Deus enviou Elias para essa mulher e Jesus vai fazer referência a essa mulher lá na sinagoga de Nazaré. Está lembrado disso? Quando Jesus volta do monte da tentação, ele entra na sinagoga de Nazaré, pega o livro da lei na mão, o livro de Isaías na mão e lê. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, para curar, para libertar. Fechou-lhe essa profecia se cumpriu hoje. Eu sou esse Messias. E em seguida Jesus engata e diz, só havia um leproso. Tinha muitos leprosos em Israel, mas Deus enviou o profeta para um leproso, Naamã, que era gentio. Havia muitas viúvas em Israel, mas Deus mandou o profeta Isaías para uma viúva o quê? Gentia, que não era israelita. E o povo pegou pedra para apedrejar Jesus. Quer matar Jesus em Nazaré. Essa viúva conheceu a Deus na cozinha. E não tem lugar melhor do mundo para conhecer a Deus do que na cozinha, sabia? Eu fico imaginando a cena, porque na minha visão, pastor Sani, Deus não multiplicou um saco de trigo, nem um tonel de azeite para aquela mulher. Todo dia que ela ia para a cozinha fazer a refeição do dia, a panela demonstrava o mesmo nível de farinha, o mesmo nível de azeite. Todo dia, até a chuva chegar. Sabe o que significa isso, irmãos? Que Deus ainda continua multiplicando a farinha na nossa panela e o azeite na nossa botija. Quem sustenta você é Deus. Ô, gente, o simples fato de você e eu estarmos vivos aqui é um milagre constante de Deus. Nele vivemos, nos movemos, existimos. Ele que nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Você já pensou se você não tiver saúde? Você não ia trabalhar? Se você não trabalha, você não tem renda. Se você não tem renda, chega a fome. Chega a fome, você não tem condição, você morre. Você está andando por aí cheio de vida. Um vírus que você não enxerga a olho nu, entra na corrente sanguínea e te mata. Uma bactéria que você não conhece, você não viu, pode levar você para um leito até a morte. Você e eu dependemos totalmente de Deus. Agora tem mais. Às vezes nós só enxergamos milagres em coisas extraordinárias, não é verdade? Eu estava lá, como disse para vocês, no Mississippi no ano 2000, e o pastor Dalzir Silva era pastor lá em Boston. E ele me ligou, Fernando, você vai passar o Natal comigo, você e sua família. 1.660 milhas, longe. Quando chegou esse período de Natal, estava igual agora, nevando muito, e a televisão dizendo, não viaja, quem tem viagem marcada de carro, cancela, é perigoso viajar, e eu nunca tinha dirigido com neve. E eu liguei para o pastor Dalzir, falou, Dalzir, está falando para não ir, o que eu faço? Eu falei, você está doido, cara, a igreja está avisada, está todo mundo esperando, se você não vier, vai ser uma frustração, você vem embora sim, você vem sim, não vai me frustrar não. Eu falei, tá bom então bora. Cheguei no aeroporto de Jackson, para alugar o carro, falou, tudo que tiver de seguro eu quero. Tudo, bota tudo aí. Saí todo feliz com a família. Saímos do Jackson, Mississippi, paramos no Alabama, por volta de meio-dia, fizemos um lanche no McDonald's, saímos por volta de 1 da tarde, aquela chuvinha fininha, temperatura abaixo de 0, 1 grau, 2 graus. De repente despontamos uma curva, uma ponte em curva, longa. Eu já vi um movimento lá na frente, acidentes, 2 acidentes já tinham acontecido. Quando eu entrei na ponte, o carro perdeu completamente a aderência. Era uma película de vidro. Foi rodopiando em cima da ponte, eu clamando por nome de Jesus. Quando acabou a ponte, o nosso carro foi completamente fora da estrada e bateu com a
quina das duas portas, no para-choque da picape, que já estava na vala. O nosso carro virou um L. Perda total. Nem um arranhão, pela graça de Deus. Para nós, um grande milagre. Mas às vezes nós não vemos milagre no fato de todo dia a gente sair de casa, todo dia voltar para casa, todo dia levar um filho para a escola, todo dia pegar um filho da escola e nunca ter um acidente. Um ano inteiro. Você tem ideia de quantos livramentos Deus já te deu no trânsito? Você tem ideia do trabalho que você já tem dado aos anjos de Deus para proteger você? Às vezes não vê milagre nisso. Às vezes nós vemos milagre o fato de ter passado por uma pandemia. Ô, gente, eu achei tão interessante essa questão da pandemia, pastor Senil, o senhor me acompanhou, e eu ficava sempre pensando, meu Deus, se eu pegar esse vírus aí, eu vou morrer, porque eu tenho um problema seríssimo de falta de ar, às vezes, o nariz sempre entupido. Falei, pronto, se eu não respirar, eu estou frito. E aí eu vou para Vitória no final de semana, vou uma vez por mês, passa muito mal. E eu sou muito Caxias, eu não consigo cancelar um compromisso, a não ser que eu não tenha condição nenhuma mesmo. E chegou a segunda-feira, eu voltei para São Paulo, nós temos um culto toda segunda-feira lá em Pinheiros, e eu fui para a igreja, passando mal. E eu fiz um comentário com o pastor Arival, que eu não costumo fazer. Falei, Arival, se eu fosse escutar o meu corpo, eu estaria de cama agora, eu não estaria aqui. Mas fiz um comentário, preguei, voltei para casa passando mal. Só que na terça-feira, eu tinha uma viagem para o Mato Grosso com 4 igrejas agendadas. E eu levantei de madrugada, peguei o táxi para o aeroporto. Cada igreja que eu pregar, passar mais mal ainda. E aí chegou na sexta-feira à noite, já não aguentava mais passar mal. Sábado de manhã, vamos para Cuiabá. E eu visitei 2 igrejas em Cuiabá. O primeiro, o grande templo de Cuiabá, da Assembleia de Deus, o maior templo evangélico do Brasil. 18 mil pessoas. Os 2 pastores da igreja morreram de Covid, o pai e o filho, presidente e vice-presidente da igreja. Falei, eita, o negócio não está ficando bom do meu lado. Aí fui visitar uma outra igreja, pai, filho, pastor e presidente e vice-presidente de novo. Os 2 pegaram Covid e sobreviveram. E eu estou lá caladinho, falei, meu Deus, eu estou achando que eu estou com estranho. O pastor me disse algo que me livrou profundamente. Ele disse, pastor Hernandes, eu venci a Covid aqui. Eu falei, como assim? Explica isso para mim. Ele disse assim, quando a falta de ar chega, se você não tiver capacidade de mentalizar um outro espaço, um jardim, uma floresta, um lugar bonito, você entra em pânico. Se você entrar em pânico, trava tudo. Trava tudo. Eu guardei aquela conversa. Aí o empresário que tinha me levado, que é um grande amigo que eu tenho no Mato Grosso, um fazendeiro, ele me leva para rodar comigo com um aviãozinho dele para os lugares mais, as igrejas menores, distantes, que não dá para ir de ônibus, é muito longe. Mas ele me leva. E eu estou junto, pregando a palavra. Ele falou, meu sócio vai embora para São Paulo mais cedo no avião particular desse. Você quer uma carona? Eu falei, eu quero. Estou doido para ir embora. Chega em São Paulo sábado à noite, passa mal demais. Fui fazer aquele testinho do dedinho, que não vale nada. Deu nada. Tá perfeito, tá ótimo. Eu passo mal. Domingo de manhã, Caxias que eu sou, botei o terninho, vou para a igreja. Mas antes de ir para a igreja, eu vou para o hospital fazer exame. Cheguei no hospital, 6h30 da manhã, faz exame daqui, faz exame dali, faz exame da acolá. E eu ligando para a igreja, falando, não dá para ir para o culto das 8, não dá para ir à escola dominical às 9h30, quem sabe eu vou para o culto das 11. Que nada, 10h40, a médica me chamou e disse, você está mal. Começa agora o tratamento, seu pulmão está todo tomado. Eu disse, mas a minha filha vai casar quinta-feira agora. Falou, esquece casamento. Você sabe o que é o sonho de entrar com a sua filha na igreja no dia do casamento dela? Fazer a cerimônia. Chorei muito. Na véspera do casamento, que era quinta-feira, isso é domingo, na quinta era o casamento. Foi o pior dia. Muita gente tentou me forçar a levar para o hospital. E eu louvo a Deus que o médico cuidou de mim. Você não vai para o hospital, eu não vou deixar você ir. Porque todo mundo que ia, 50% que ia, entubava, o cara morria.
E eu levantei da cama, porque sair da cama para ir para o banheiro era uma viagem. O cansaço era horrível. Eu me levantei, tomei um coquetel de remédio, botei o terno novo que eu tinha comprado. Fiquei diante de uma câmera, porque tinham armado um estúdio dentro da minha casa. E eu assisti a cerimônia. E na hora de pregar, eu me levantei e preguei 15 minutos. E voltei para a cama. Deus me poupou. Mas às vezes não vê milagre o fato de você estar com saúde hoje. Estar aqui nesse culto, nesse templo, nesta noite, nesta ocasião. É um milagre você e eu estarmos aqui. Agora, preste atenção em outra coisa. Nós não temos uma teologia triunfalista. Nós não acreditamos, como alguns pregadores têm falado Brasil afora e mundo afora, se você é crente, você nunca vai ter problema. Se você é crente, você nunca vai ficar doente. Se você é crente, você nunca vai ter um problema na família. Não cremos nisso. Nós não estamos blindados, eu disse isso ontem. Nós não estamos numa estufa, nós não estamos numa bolha, nós estamos expostos a um mundo de perigos. Crente bate carro, crente fica doente, crente sofre até bala perdida na rua, crente chorador do luto. Na mesma casa que acontece um milagre da multiplicação da farinha e do azeite, um menino único, filho único de uma viúva, adoece e morre. Então não entre em crise se uma luta grande chegou na sua casa. O que é incrível, pastor Sani, para mim, é que essa viúva bota a culpa da morte do menino no Elias. Ele diz, você veio aqui para casa, profeta, para revelar, para trazer à tona os meus pecados e matar o meu filho. Que essa era a teologia, e ainda hoje é a teologia de muita gente. É a teologia que acusou Jó. Você está sofrendo, Jó? Você fez coisa errada, porque se você está sofrendo, você deve ter feito coisa errada. E aliás, o que você fez foi, você é ladrão, você é adulto, você é doido, por isso que você está sofrendo. Ou como os discípulos de Jesus, Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais para nascer cego? Você está sofrendo, é porque tem coisa errada na sua vida. Não, nós não somos dessa teologia também. Gente de Deus também sofre. Gente de Deus também geme. Gente de Deus também sangra. Gente de Deus também fica doente. Gente de Deus também morre. O que me impressiona com Elias é que ele não se defendeu, sendo inocente. Ô, gente, nós somos tão apressados em nos defendermos, não somos? Ai de quem mexe com a gente, ai de quem pisa no nosso calo. Elias não abriu a boca para se defender. A única coisa que eu disse para aquela viúva foi, me dá seu filho aqui, transfira para mim a sua dor. Levou o menino para o quarto e lá ele abriu o bico. Falou muito, falou com Deus. E a oração dele foi uma oração meio desaforada. Meu Deus, até com essa viúva que me hospeda, o senhor matou o filho dela? O coração quebrantou um pouquinho. Oh Deus, faz a alma desse menino voltar para ele. O que me impressiona é que nunca há registro, não houve registro, não houve fato de ressurreição até então. Sabe o que está pedindo para Deus? Algo inédito. Se hoje você e eu fosse fazer para Deus um pedido inédito na história, certamente nos internariam numa clínica psiquiátrica. Ou nos chamariam de doidos, de hereges. Elias pede o impossível, o improvável. Elias pede para Deus ressuscitar o menino. E Deus ressuscita o menino. Ô, irmãos, Deus pode tudo quanto Ele quer. Agora preste atenção comigo. Imagine vocês se Elias fosse um desses estrelas de hoje, que fazem propaganda até de milagres que nunca aconteceram. O que ele teria feito? Trazendo nos seus braços um milagre inédito. O que ele faria? Eu acho que ele faria, a primeira coisa, é chamar uma coletiva da imprensa para dizer quão grande homem ele era. Eu acho que a segunda coisa que ele faria é escrever um discurso de alto elogio. Eu acho que a terceira coisa que ele faria era
bater palmas para ele mesmo. Eu acho que a quarta coisa que ele faria era colocar outdoors na cidade com a fotografia dele para dizer quão grande homem ele era. Eu acho que a quinta coisa que ele faria é fazer um solo do hino quão grande és tu diante do espelho. Não fez nada disso. Eu só disse para a mãe assim, eis aí o teu filho vive. Sabe o que Elisa está nos ensinando? Se Deus, por sua bondade, está usando a sua vida, bote a boca no pó. Porque tudo é dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Agora note, versículo 24 desse capítulo diz assim, que a mulher, ao receber o filho vivo, diz para Elias, agora eu sei que tu és homem de Deus. E que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Isso me impressiona por duas razões. Primeiro, como você e eu somos conhecidos? Homens de Deus, mulheres de Deus. Porque hoje tem muitos homens ricos, muitos homens fortes, muitos homens poderosos, muitos homens influentes, muitos homens com altas posições na empresa, na igreja, em qualquer lugar. Mas escasseiam-se os homens de Deus. O que essa mulher diz para Elias me faz tremer os joelhos até hoje. Agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. E significa que a palavra do Senhor pode não ser verdade na nossa boca. Porque uma coisa é proferir a palavra de Deus, outra coisa muito diferente é ser boca de Deus. Uma pessoa chega e prega uma verdade, não acontece nada. A outra chega e prega a mesma verdade, os corações se derretem. E por quê? É porque uma é boca de Deus, o outro não é. Isso me lembra as falas do E.M. Bounds, um piedoso metodista do século XIX, quando ele disse assim, nós estamos à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Ele disse, mas homens mortos tiram de si sermões mortos e sermões mortos matam. Lutero dizia que sermão sem unção endurece o coração. João Wesley dizia para os seus alunos assim, meus filhos, botem fogo no seu sermão ou botem o seu sermão no fogo. Mark Lloyd Jones dizia assim, sermão precisa ser lógica em fogo que vem de um homem em chamas. Elias era esse homem. A palavra de Deus na boca dele era a verdade. Sabe o que me impressiona? Eu estava comentando isso hoje lá em Hamilton. Nós somos, irmãos, eu creio piamente nisso, nós somos a geração mais privilegiada da história. Como é que você chama, filhinha? Hã? Maitê. Pense na Maitê aqui. Você já pensou quando a Maitê tiver 40 anos? Eu acho que ela vai olhar para a geração nossa aqui agora, eu acho que eles eram jurássicos. Não usavam telefone celular, andavam de carro. Eu acho que nós vamos fazer coisa, daqui a 40 anos, nós vamos ver coisas, irmãos, que parece a nossa geração ser pré-histórica. Quando o Seni e eu estudamos no seminário, e não faz muito tempo, nós não tínhamos sequer o livro de teologia em português. Ô, gente, o primeiro computador, laptop que eu tive na vida foi comprado usado, porque não tinha dinheiro para comprar um novo. Era tão potente, tão poderoso, que tinha 2 gigas. Você já pensou num negócio desse? Hoje isso aqui é um telefone de 1 tera. Hoje você tem no seu vernáculo, não vou nem falar inglês, porque todo mundo fala inglês aqui, todo mundo lê inglês aqui, e você já tinha muito tempo, mas em português você tem as melhores obras teológicas do mundo hoje já disponíveis. Você tem os maiores sermões pregados na história disponíveis em língua portuguesa. Sermões de João Crisóstomo, sermões de Aurélio Agostinho, sermões de Martim Lutero, sermões de João Calvino, sermões de John Owen, sermões de Jonathan Edwards, sermões de Charles Haddon Spurgeon, sermões de Mark Lloyd Jones, sermões de Dwight Lyman Moody, sermões de Billy Graham, sermões que Deus usou para levar milhares de pessoas a Cristo. Se você pegar os mesmos sermões hoje e pregá-los na íntegra, ipsis literis, ipsis verbis, os resultados não serão os mesmos mais. E por que não?
É porque Deus não unge métodos, Deus unge homens. Agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Pastor Sani já disse isso aqui, eu vou repetir. Ele desfrutou até um pouco mais do que eu da intimidade, amizade com o pastor Antônio Elias. Antônio Elias foi um homem piedoso que nos marcou a todos no Brasil. Viveu 93 anos, né, Sani? 97 anos. 97 anos. Eu nunca vi aquele homem pregar sem chorar. Eu nunca vi aquele homem pregar sem ver o auditório chorando. E um dia ele pregava numa conferência de pastores. E de repente parou o momento para perguntas e respostas. E alguém levanta uma pergunta teológica complexa para ele. E disse, pastor Antônio Elias, nos ajude a entender esse assunto de unção. O que é isso? E ele, com aquela calma peculiar que era dele, disse, é muito simples. Unção significa que uns são, outros não são. É só isso. É só isso. Agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Pois bem, vamos fechar. Elias foi usado por Deus para confrontar no capítulo 18 o rei Acabe, a nação de Israel e os profetas de Baal. Primeiro ele tira Baal do caminho, depois ele sobe para o monte para orar pelas chuvas e as chuvas descem. Quando ele está no final da jornada dele, Eliseu no encalço dele, querendo porção dobrada do espírito dele. De repente, uma carruagem de fogo, cavalos de fogo, arrebatam Elias. Ele sobe num redemoinho para o céu e a capa dele fica na mão de Eliseu. Eles já tinham passado o Jordão a pé enxuto. E agora Eliseu chega às margens do Jordão com a capa de Eliseu na mão e com a pergunta no coração. Onde está o Senhor Deus de Elias? Que pergunta emblemática. Essa pergunta significa assim, será que Deus só fez no passado ou faz no presente? Será que Deus só agiu ontem ou age ainda hoje? Porque às vezes a nossa teologia é a teologia da Marta. Jesus chegou em Betânia e Marta foi dizendo, se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido, conjugou o verbo no passado. Não, teu irmão há de ressurgir, Marta. Ela respondeu, claro que eu sei, eu sou crente. Ele vai ressurgir no último dia, conjugou o verbo no futuro. Aí Jesus, não, Marta, eu não fui, eu não serei. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o Deus que age hoje. Onde está o Senhor Deus de Elias? E quando ele põe a capa na água, o rio Jordão abre de novo. E ele passa. Porque o Deus de Elias é o Deus de Eliseu. O Deus de Elias é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. É o Deus que está aqui nesta noite, poderoso para salvar, poderoso para libertar, poderoso para restaurar, poderoso para levantar você nessa geração. Mas a grande pergunta nessa noite é, onde estão os Elias de Deus? Onde estão os Elias de Deus? A minha oração é que Deus levante novos Elias. Se você concorda comigo, nós estamos vivendo uma das crises mais agudas da história. Nós estamos vivendo uma onda de cristofobia no mundo. Enquanto nós estamos aqui assentados em cadeiras e poltronas confortáveis, tem irmãos nossos presos, torturados, martirizados, simplesmente por ter uma Bíblia ou por professar o nome de Jesus. Mas a maior perseguição não é física, não é prisão, não é martírio. É perseguição ideológica, filosófica, que tenta revirar os nossos valores e destruir os fundamentos da nossa fé. Precisamos de novos Elias. E que Deus os levante nesta noite, neste lugar. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos orar, meus amados. Nós vamos orar. Fecha seus olhos, curva sua fronte, por favor. Deus está aqui hoje. Deus está neste lugar. E Deus pode levantar Elias aqui. Temos crianças aqui hoje. Deus pode levantar essas crianças para ser uma grande bênção para esta nação. Nós temos adolescentes aqui hoje. E Deus pode levantar os adolescentes para ser uma bênção nas suas mãos, nesta geração.
Nós temos aqui homens e mulheres. Deus pode levantar homens e mulheres aqui hoje. Gente simples. Gente sem pedigree. Gente sem diplomas na parede. Gente sem títulos acadêmicos. Gente como você e eu. Para fazer diferença na nossa nação. Para confrontarmos as hostes do mal. Para levarmos a nação a reconhecer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Se você nesta noite quer ser um Elias de Deus, você é homem, você é mulher, você é ancião, você é jovem, você é adolescente, você é criança, e quer colocar a sua vida nas mãos de Deus, para realizar o projeto de Deus, eu quero orar por você. E se você assim deseja, levante uma das suas mãos e eu quero orar em seu favor. Bendito seja Deus. Senhor, aqui está o teu povo. Aqui está a tua igreja. Aqui está aquele que deseja ser um Elias nesta geração. Olha do céu, contempla-nos e venha ao nosso encontro. Levanta-nos, Senhor. Capacita-nos, ó Deus. Eu sei que o processo às vezes é doloroso. É o confronto às hostes do mal. É a escola do deserto. É a fornalha do refinamento. Mas nesse processo tu estás conosco, trabalhando em nós, para depois trabalhar através de nós. Deus, em nome de Jesus, segura firme na nossa mão. Meu Deus, em nome de Jesus, não permita que nós nos conformemos a este século, conformemos-nos a esta geração, mas dá-nos a fibra, a coragem, a determinação de mantermos-nos fiéis a Ti, mesmo numa situação de tanta apostasia. Ah, Senhor, reaviva a Tua igreja, reaviva o nosso coração, reveste-nos com o poder do Espírito Santo. Faze-nos homens e mulheres de oração, faze-nos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para nos levantarmos e pregarmos na autoridade do Teu Espírito, a Tua palavra, que possamos ver, meu Deus, uma volta para o Deus único, vivo e verdadeiro, para que esta nação, Canadá, saiba que Tu és Deus, que não há outro Deus além de Ti. Oramos em nome de Jesus. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.